Olá, meus amigos, eu sou o Rogério Ferreira e esse é o canal Agronomia Fácil, onde você aprende agronomia de uma forma simples e didática. Nesta nova sequência de vídeos, falaremos sobre manejo de fertilidade para a produção de soja. Se você está chegando agora no canal, por favor, se inscreva para você ser avisado toda vez que nós colocarmos uma nova aula no ar. Também para nós é muito importante que você curta os nossos vídeos e compartilhe as nossas aulas, pois isso ajudará a divulgar o nosso trabalho. Lembramos que o conteúdo desse canal é meramente didática e todas as operações agrícolas devem ser feitas sob a supervisão e recomendação de um engenheiro agrônomo. Muito bem, vamos então ao assunto da nossa aula de hoje. Falando sobre fertilidade, nós precisamos estar atentos a alguns fatores que estão envolvidos nesta operação. Primeiramente, a fertilidade ela está diretamente relacionada com a produtividade que você terá ou espera ter nesta área. Também, tratando-se de fertilidade ou manutenção da fertilidade, nós temos que levar em consideração a conservação do solo e todos os fatores ambientais, biológicos que envolvem essa prática. Outro fator muito importante é o custo dessa operação. Simplesmente é uma das operações mais caras no processo agrícola, chegando aí a valores próximos de 30% do custo de produção. E, obviamente, por ser uma operação cara, então ela impacta diretamente no que diz respeito a lucro ou prejuízo de uma operação agrícola. Então, por essas razões aqui, fica muito claro a importância do correto manejo de fertilidade. Bom, os primeiros passos para um bom manejo de fertilidade como qualquer outra atividade, é definir qual será a estratégia, né? O que a gente espera, o que a gente precisa obter aí com esta prática, né? Com a minha lavoura, com a minha área. Então, como é que a gente começa a elaborar essa estratégia e quais são os primeiros passos? Primeiro, né, a gente precisa saber qual o tipo de solo que nós temos à nossa disposição, né? Qual que é o relevo, porque isso está diretamente relacionado aí com a questão de escoamento, né, de lixiviação e outros fatores de relevo da área. Também é muito importante a gente saber qual que é o histórico dessa área, o que foi plantado aí ao longo do tempo, né? O que foi feito de correção, quais foram as práticas, se foram práticas conservacionistas ou se era, por exemplo, pastagem, né? Se era, por exemplo, uma pastagem degradada. Então, tudo isso aí impacta diretamente na nossa estratégia. Então, tudo isso é coisa que a gente precisa levantar para a gente poder estabelecer a nossa estratégia. Também o regime pluviométrico da área, né? Isso, além de impactar na movimentação de nutrientes daquele solo, também vai impactar na safra que nós pretendemos implementar ali. Então, não adianta, por exemplo, numa região que chove pouco, se eu desejo ali, por alguma forma, conduzir uma lavoura naquela área, não adianta a gente fazer altos investimentos ali, porque o risco da gente não ter boas produtividades é muito alto, então não vale a pena a gente fazer um grande investimento. E também, obviamente, qual que é a minha expectativa de produtividade. Então, a diferença entre lucro e prejuízo, ela está diretamente relacionada com a quantidade de investimento que nós temos. Então, nós sabemos que ao longo do tempo o preço da commodity varia muito, então em algum momento pode não ser interessante a gente fazer um alto investimento. Então, se a gente precisa estar atento aos preços da commodity no momento da colheita, né, para saber se a gente vai, a quantidade de investimento que a gente deseja fazer e para atender a nossa expectativa de produtividade, para que atenda também a minha expectativa de lucro. Não adianta a gente ter uma produtividade alta, mas ter um custo muito alto também, e aí o nosso lucro vai ser comprometido. E geralmente, para a gente fazer isso, a gente já passando aqui para a parte mais prática, né, do que se é necessário fazer para a correção do solo, né, então os primeiros passos aqui que a gente precisa fazer é a questão corrigir a acidez do solo, né? Então a gente faz isso adicionando calcário, né, que é uma prática muito
muito conhecida aí da agricultura, que é também conhecida como calagem, e essa operação ela tem como objetivo corrigir o pH do solo, né? Ou seja, aumentar esse pH, no caso, se o solo estiver muito ácido, né? Então, um solo ideal para agricultura, ele precisa ser ligeiramente ácido, mas em alguns casos aí de vários anos aí de agricultura, sem a correção, acontece de o solo acidificar. Então, a adição de calcário, ele visa corrigir o pH, ou seja, elevar, deixando ele ligeiramente ácido, e também adicionar as bases, aí, cálcio e magnésio. E também nós também temos a opção da adição de gesso, né? Então, o gesso ele está mais relacionado à neutralização do alumínio tóxico no solo. Então, se você tem uma alta quantidade, uma alta saturação de alumínio ali, tóxico no solo, então o gesso ele vem para neutralizar esse alumínio e também adicionar cálcio e enxofre nesse solo. E aí tem a construção da fertilidade do solo, que nada mais é do que a adição de nutrientes, né, que são eles, né, são os nutrientes, os macro e o micronutrientes que as culturas, seja ela milho, soja, cana ou qualquer outra, elas precisam para se desenvolver. Né? Então são cálcio, magnésio, nitrogênio, fósforo, potássio e os micronutrientes, entre outros, né, que nós temos aí. E aí, além da gente adicionar, ou seja, construir a fertilidade do solo, a gente também precisa adicionar aquilo que a cultura remover a cada ciclo. Então, para cada cultura, nós temos valores que são extraídos aí a cada ciclo da cultura. Então, por exemplo, nós temos milho, que tem alguns valores, padrões aí, soja, por exemplo, milho silagem, como a gente remove muita matéria orgânica, matéria verde, ele faz uma extração maior de nutrientes, né? Nós temos valores para cada cultura, nós temos tabelas aí que são atualizadas ao longo do tempo. Então, quanto mais se produz em uma área, mais nutrientes, micro e macro, eles são removidos, né? Para produzir aquela matéria seca ali. Então, de acordo com a nossa produtividade ou até mesmo a nossa expectativa de produtividade, a gente já sabe, já tem uma ideia aí muito boa da quantidade de nutrientes que a gente vai remover. E aí, para a gente não causar escassez, a gente precisa, toda vez que a gente tiver um ciclo de produtividade, a gente precisa devolver esses elementos aí para o solo. E como é que é feito o diagnóstico da fertilidade? Basicamente é com análise de solo. Né? Então, através da análise de solo, a gente vai através de amostragem e análise de laboratório, a gente consegue saber qual é a quantidade e disponibilidade de nutrientes no solo. Né? E nós temos também aqui a questão da análise foliar, que aí já após a cultura estabelecida. Então, para cada cultura existe um protocolo específico, né, de momento, de forma de fazer essa amostragem, e ela é uma análise complementar, né, complementar à análise de solo, e aí é onde se verifica o balanço nutricional da lavoura, e os resultados eles servirão basicamente para saber se a estratégia foi bem sucedida. Dificilmente a gente vai conseguir fazer alguma correção, principalmente de macronutrientes aqui nesse ponto, né, mas é uma forma de ver se a nossa estratégia de adubação ali ela foi adequada, né? Se está havendo ali um balanceamento adequado de nutrientes, né? Não necessariamente a gente tem que ter uma grande quantidade de um elemento, a gente precisa ter um balanço adequado de elementos. Aí para cada cultura é necessário um balanço ótimo para que a cultura venha expressar o maior potencial produtivo. Já falando de amostragem de solo, então nós temos a amostragem tradicional ou convencional. Então, qual que é a dinâmica dessa amostragem? Então, ela parte do princípio que eu tenho uma área homogênea, né? Então, digamos que eu tenho lá uma propriedade de 1.000 hectares e cada região da minha propriedade eu tenho algumas características específicas ali em termos, por exemplo, de topografia, cor do solo, profundidade do solo, vegetação original, o uso anterior, né, dessa área, adubações e correções já feitas. Então, com base nessas características, eu posso estabelecer aqui
áreas supostamente homogêneas. Então, com base nessa representatividade, então aqui a gente pode ter talhões de no máximo 30 hectares, então é possível considerar isso como uma área homogênea. Então, para essa área, pensando em uma amostragem de solo tradicional ou convencional, digamos assim, dentro dessa área faz-se de 20 a 25 subamostras aleatórias, né? E junta-se essas de 20 a 25 subamostras em uma só, formando uma amostra composta aí de no máximo entre 300 a 500 gramas. Então, essa amostra composta, né, de 20 a 25 subamostras irá representar toda essa área. Lembrando que nós podemos fazer isso para um talhão de no máximo 30 hectares. Digamos que eu tenha um talhão que eu considere homogêneo aí de 50 hectares. Então, eu deveria dividir isso em 2 de 25, né, e fazer esse mesmo processo, aí, gerando duas amostras compostas para essa área. E aí nós temos também, com o advento da tecnologia, sistemas geográficos, né? Então a gente tem a questão da amostragem sistematizada. E aí essa amostragem sistematizada, com base em ferramentas de geoprocessamento, elas buscam respeitar ou até mesmo aproveitar a variação espacial dentro do talhão. Então, as amostras, os pontos amostrais, eles são espacialmente pré-definidos, né, com base em mapas. Então, o amostrador, ele já faz isso no escritório, onde já se define quais serão os pontos onde serão feitas as amostras, né? Então, tem dois tipos aqui: as grades regulares com distâncias fixas, onde simplesmente são distribuídas aí as quantidades de pontos equidistantes dentro da área, e também tem os grids irregulares, onde, com base nos tipos, nas diferenças de solo das áreas, gera-se aí os pontos amostrais. Então, aqui só trazendo como exemplo, então nós temos aqui as grades regulares, né, onde os pontos eles são distribuídos de forma equidistante. Então, cada ponto preto, aí onde nós estamos vendo na imagem à esquerda, seria um ponto amostral central, onde a gente, em volta, faria subamostras para gerar essa amostra composta. Já na figura do lado direito, nós temos aqui grades irregulares. Então, pressupõe-se que, através de características da área, esse esquema amostral aqui, ele é representativo, ele representa a área de forma adequada. E aí são aqueles mesmos parâmetros, relevo, né? A questão de cultura anterior, todas aquelas características lá que fazem a homogeneidade ou não de uma área. Então, a imagem da direita seria aí grades irregulares. Aqui só o esquema de geração de amostra composta, né? Então, para cada ponto central desse, a recomendação é que se faça 8 amostras aí em torno desse ponto central, gerando aí 9 pontos amostrais para gerar uma amostra composta. Recomenda-se também que esses pontos orbitais, digamos assim, do ponto central, eles sejam coletados a uma distância entre 3 a 6 metros, né? Não recomenda-se fazer muito próximo do ponto central, justamente para evitar que uma contaminação do ponto central afete os demais, e também nem muito longe, né, para evitar também que esse ponto orbital seja muito diferente do ponto central. Então, nesse caso aqui, as 9 subamostras irão formar uma amostra composta. Um ponto também que pode gerar questionamento com relação ao local, né, de amostragem. Então, nós sabemos que em alguns casos nós temos situações onde as adubações anteriores, né, das safras anteriores, elas podem ser feitas totalmente no sulco, né, ou a maioria no sulco. Em outros casos, nós temos em regiões que nós sabemos que o pessoal tem trabalhado bastante com adubação a lanço, né, ou seja, adubação de superfície.
Então, nesses casos, se a gente trabalhar com um histórico de adubação a lanço, então todas as subamostras elas podem ser feitas em pontos aleatórios. E já áreas com histórico de adubação no suco de plantio, a recomendação é que se faça aí pelo menos uma amostragem na linha e as demais subamostras nas entrelinhas, considerando o último plantio. Né? E aí essa estratégia simplesmente é para garantir aí que uma boa distribuição, né? uma boa homogeneidade nos pontos, porque pode ser que ficou ali no suco de plantio, com certeza ficou algum resíduo, né, da última adubação, ou até mesmo no caso da soja, que é uma cultura que fixa nitrogênio, então com certeza ali haverá uma concentração maior de nitrogênio próximo aqui à linha de plantio da última safra. Então, por essas razões, recomenda-se que se faça uma amostragem ali no suco de plantio. Com relação aos cuidados, né, então, de nada adianta a gente mandar a amostra para o melhor laboratório disponível na região se o processo amostral for feito aí de forma sem os devidos cuidados, né, de forma errada. Então, durante todo o processo de coleta, identificação, embalagem, precisa ser feito aí com bastante qualidade e atenção, porque o mínimo, a mínima contaminação, o mínimo erro pode aí comprometer a qualidade da amostragem, que irá comprometer a qualidade depois da análise e o resultado, né? Então, às vezes você pode ter uma estratégia errada simplesmente porque você fez a coleta errada. Então, deve-se evitar contaminações e misturas e também a correta identificação das amostras. E também, em alguns casos onde se faz a amostragem de 2 profundidades, né, no caso aqui trabalhando com 0 a 20 centímetros e depois de 20 a 40 centímetros, é muito importante aqui a atenção para evitar que se misturem, né, ou que se contaminem aí, as amostras de solo aí em 2 profundidades. Bom, pessoal, essa é a primeira aula sobre manejo de fertilidade para a produção de soja. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, pedimos que para quem está chegando agora e não é inscrito no canal, que se inscreva, porque a ideia é que a gente sempre coloque uma nova aula no ar e vocês sendo inscritos, o YouTube sempre irá te avisar toda vez que a gente coloca uma nova aula. Também para nós é muito importante que vocês curtam aí os vídeos, né? Clica no joinha aí e também compartilhe os nossos vídeos, as nossas aulas com os seus contatos nas redes sociais para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima aula.